Olá pessoal, meu nome é Benito Ribeiro, sou facilitador e professor de constelação familiar sistêmica. E esse é o novo quadro aqui do meu IGTV e também do meu YouTube, Constelando em Série. Eu vou pegar uma série que eu tenho assistido e trazer algumas reflexões sobre o horário da constelação familiar sistêmica para alguns dos personagens, para as relações que eles vivem. Então aviso logo a vocês que se vocês não querem saber de coisas que acontecem na série antes de assistir, por favor, parem o vídeo por aqui, porque vai ter sim spoiler da história. Não tem como a gente dar um olhar terapêutico para uma história sem contar de fato o que acontece naquela história. A série que eu estou falando para vocês é This Is Us. Eu vou deixar aqui do lado o cartazinho dela para você procurar. Ela não tem no Netflix. O único lugar que eu encontrei foi no Amazon Prime. Isso está liberado até a terceira temporada. Já liguei lá para reclamar para liberarem a quarta temporada. E vamos então começar hoje a falar um pouco dessa série, falar sobre as questões familiares que aqueles personagens vivem. Nesses primeiros episódios dessa série que eu vou falar com vocês, nessa série de vídeos que eu estou gravando a respeito da série lá, aproveitando que essa semana do Dia dos Pais, eu vou trazer para vocês primeiro um olhar sobre os pais que existem na série. Eu separei o Jack Pearson, o Randall e o William. E hoje eu vou começar pelo Jack Pearson, que é um dos personagens principais da série. Então já vamos entrar logo na história do Jack. Não se tem muita informação a respeito sobre o avô do Jack, o pai do Jack. E por que ele é importante aí desde a construção do Jack. Porque existe um padrão sistêmico dentro da família e dentro da força masculina da família do Jack, que é um padrão de alcoolismo. O único momento em que o avô do Jack surge e aparece na série é no momento em que o irmão do Jack, o Nick, nasce. E naquele momento, o avô do Jack aparece conversando com o pai do Jack, ainda no hospital, e com uma garrafinha de bebida alcoólica na mão. Provavelmente embriagado, é o que dá a se entender. E o Jack, ele cresce dentro de uma família com um pai que no início era um pai extremamente dedicado, era um bom pai, era um bom marido para a mãe dele, e de um determinado momento para lá o pai dele se torna um cara alcoólatra. Além de se tornar alcoólatra, ele se torna também muito agressivo. Ele começa a bater na mãe do Jack, a tratar mal os filhos e viver imerso no álcool e no cigarro, que são as duas drogas que ele consome dentro e fora de casa. E aí está o primeiro ponto importante que eu enxergo dessa história do Jack. O Jack cresce dentro de uma família muito disfuncional. E aí ele cai em uma questão que muitos filhos mais velhos acabam caindo ao se perceber dentro de uma estrutura familiar que não funciona, que tem um monte de questão. Ele começa a entrar em um movimento de querer se tornar o grande daquela família, de querer dar conta de todo mundo. E aí ele começa a querer cuidar do irmão mais novo, ele começa a querer dar conta da vida da própria mãe, defender a mãe do pai que é um agressor. E isso tudo vai moldando o que existe dentro do Jack. Ele vai, sim, acumulando um monte de questão dele que ele nem se permite olhar, porque ele está realmente muito ocupado em lidar com todas aquelas questões que ele vive naquele entorno. Mas seguindo na história do Jack, importante, tá? Eu estou seguindo a história do Jack, não a história cronológica da série. Seguindo a história do Jack, ele cresce com o irmão dele, com o Nick, e aí o Nick ele é convocado para ir para a guerra do Vietnã. E aí o Jack, muito preocupado com o irmão dele, acaba forçando a entrada no exército para ir atrás do irmão dele na guerra, tentar proteger o irmão dele e fazer com que o irmão dele volte vivo da guerra. E o Jack vive
muitas coisas dentro da guerra. Vive morte de companheiros, a mutilação de companheiros, e ele vive também o irmão dele causar um acidente e matar uma criança, filho de uma moradora lá da aldeia que eles estavam vivendo. E aí o Jack volta da guerra já imerso a um monte de questões. Não só do que ele viveu lá atrás, com o pai alcoólatra no começo, com as agressões que ele já via dentro de casa, mas agora também com mais um pouco de acúmulo, que é esse acúmulo da vivência que ele teve dentro da guerra. E é importante dizer que, apesar de ter todas essas questões, o Jack não conversava com ninguém a respeito disso. Ele tentava lidar com tudo aquilo dentro dele, e lá mais para frente a gente vai entender que tudo isso que ele veio acumulando sem elaborar internamente vai ter consequências na vida dele. Mas então, aí seguindo, o Jack volta da guerra. O irmão dele não volta para casa, o irmão dele se finge de morto por um tempo, mas vai para outro lugar dos Estados Unidos viver escondido. Mas aí o Jack volta, conhece a Rebecca, que vai ser a futura esposa dele. Só que ainda nesse conhecer a Rebecca e começar a se relacionar com ela, ele acaba interferindo dentro da relação dos pais, a mãe dele acaba saindo de casa, até que o Jack vai começar a viver a vida dele, praticamente depois que a mãe dele chega a falecer. Aí ele casa com a Rebecca, e o Jack é aquele cara que ele luta internamente para ser um homem diferente do que o pai dele foi. E isso traz muito peso para ele. Ele quer ser um bom marido, ele quer ser um bom pai, mas imagina, ele está nesse movimento de querer ser um bom marido, querer ser um bom pai, com um monte de questões envolvidas dentro dele que ainda não foram elaboradas. E percebe, além de um monte de questão, vem a cobrança dele por ser um bom marido, um bom pai, e aí ele vai se acumulando cada vez mais. Aí então, ele casa com a Rebecca engravida de trigêmeos. E aí, no dia do aniversário do Jack, a bolsa da Rebecca estoura e eles vão ter os trigêmeos. Acontece que o último dos filhos é um bebê natimorto, um bebê que não nasce com vida. E aí o Jack ele vive muita questão ali naquele momento de perder um bebê. E aí ele tem uma atitude que eu acho que é uma atitude que precisa também ser vista. Ele vai atrás de um bebê para adoção, para colocar no lugar desse filho que nasceu natimorto, que já saiu do ventre da mãe dele morto. E aí é um lugar que vai causar algumas questões dentro da construção dessa família. E aí o bom é que logo no começo eles percebem que não dá para colocar esse filho adotivo no lugar de um filho que não chegou a nascer. É interessante que o Jack, depois que tem os filhos, depois que volta para casa, ele fica muito amigo do médico que fez o parto dos 2 primeiros filhos dele. E aí ele vai constantemente para esse médico pedir conselhos, porque ele não dá conta realmente daquelas estruturas. E aí, em um desses conselhos, logo no início da paternidade do Jack, o médico ele levanta a questão. O Jack estava com alguns problemas com a Rebecca dentro da relação com os 3 filhos vivos, os 2 biológicos e um adotivo. E aí o médico levanta para o Jack. Jack, lembre-se que a Rebecca perdeu um bebê. Por mais que vocês tenham adotado o Randall, há um luto daquela criança que não chegou à vida. E precisa acolher essa criança, precisa viver esse luto. E aí, dentro desse movimento todo, eles percebem que o Randall não vai ser o Kyle, que era o filho que realmente morreu, o filho biológico. É tanto que, antes de se chamar Randall, eles tentaram colocar no Randall o nome de Kyle. E aí a Rebecca percebeu que não dava para fazer este movimento, de tentar colocar um filho adotivo no lugar de um filho que veio ao mundo natimorto. Mas aí o Jack começa a seguir, né? Chega um ponto que o Jack vai acumulando tanta questão, vai se cobrando tanto ocupar esse bom lugar de bom pai e de bom marido,
que ele também acaba no alcoolismo. Ele também acaba bebendo muito, sem conseguir lidar com as próprias questões. Então percebe, o Jack vive uma repetição que foi do pai, que vive uma repetição que foi do avô, e não sabemos se mais atrás também tem essas questões com o alcoolismo. O Jack ele vai conseguir começar a melhorar lá na frente, quando ele tem uma discussão feia com a Rebecca, onde eles quase se separam, e que o Jack promete que vai parar de beber. E aí ele inicia um movimento para se livrar do álcool, ainda sem conversar sobre as questões que ele tem, ainda sem elaborar internamente aquilo que ele está vivendo, que é muito pesado desde a história que ele surgiu. E aí ele começa a fazer boxe para aliviar o estresse e o peso da vida que ele vive. E aí vem, para mim, uma das partes mais chocantes e que, para mim, vai levando... para mim, é uma situação que é levada muito devido a todas as questões que o Jack tem. O Jack é aquele pai extremamente apaixonado pelos filhos, que quer ver todo mundo bem. É interessante que ele não sustenta, muitas vezes, o precisar desagradar um filho, até mesmo no processo de educação. É sempre a Rebecca que é a pessoa que dá limites, que pune quando é preciso, que tem as conversas mais difíceis com os filhos. E talvez tenha sido essa pressão interna por ser sempre um bom pai, por ser sempre aquele cara amoroso, aquele pai herói, que tenha levado o Jack para o momento da morte dele. O Jack morre em uma situação onde a casa deles começa a pegar fogo. Ele estava lá no quarto dele com a Rebecca, consegue pegar a Kate e o Randall, que são os dois filhos que estavam dentro de casa no momento. E aí eles conseguem sair pela janela, pular pelo telhado da casa. E aí o Jack olha para a Kate, a filha dele, e vê ela desesperada com o cachorro dela que ficou dentro da casa. E aí, ao invés de sair da casa, que estava já coberta de chamas, o Jack entra para salvar o cachorro. E aí é interessante que no hospital o médico fala com o Jack que ele inalou muita fumaça, que foi muito perigoso. E aí o médico fala assim, parece que você ama muito esse cachorro. E aí o Jack fala assim, na verdade eu amo a menina que ama esse cachorro e não suportaria ver os olhos dela triste. Mas isso teve um preço muito grande, porque por não dar conta de sustentar esse choro e essa tristeza da própria filha, o Jack acabou inalando muita fumaça dentro do incêndio da casa dele, e ele acaba infartando por conta de inalar muita fumaça. Ele pagou com a vida por não conseguir sustentar o movimento que nós pais vamos ter muitas vezes na vida, que é um movimento de desagradar os nossos filhos por algo maior, por um bem maior para eles, pela educação e até para a sobrevivência. Eu vejo como terapeuta que talvez, isso são especulações, tá, gente? Talvez, por ter vivido em um ambiente onde ele tinha um pai muito agressivo, onde tinha um pai que não estava do lado dele, onde tinha um pai que fazia sim, causava mal, causava dores a ele, ele se pressionava tanto a ser diferente que não aceitou a mínima possibilidade de ver o sofrimento nos próprios filhos. E aí eu enxergo que não tem como nós, pais, dedicarmos à construção dos nossos filhos, ao crescimento deles, se a gente não se dispõe também a desagradar, também a trabalhar para que eles cresçam. Isso vai dar algumas consequências para a Kate, que eu vou falar em um outro episódio dessa série que eu estou fazendo aqui, senão vai ficar tudo muito longo. Mas então o Jack morre por conta disso. Ele inala muita fumaça naquele movimento e acaba infartando. E aí ele acaba, sim, trazendo dor para a vida dos filhos dele. E percebam como, na busca de não causar dor na vida dos filhos,
na busca de ser totalmente diferente, a gente também acaba causando dor nos nossos filhos. Do ponto de vista sistêmico de constelação, o movimento que a gente precisa fazer é de acolher os pais que nós tivemos, para que a gente consiga reduzir essa pressão tão grande de ser algo muito melhor do que eles, para que a gente consiga levar a nossa maternidade, a nossa paternidade de uma forma mais leve para a gente, para que a gente consiga de fato ter a concentração para fazer aquilo que a gente acredita que é o melhor para aquelas crianças, para que elas cresçam com uma estrutura funcional para posteriormente construir suas próprias vidas. Espero que tenham compreendido, que tenham gostado desses pensamentos a respeito da vida do Jack. Eu estou revendo essa série com a minha esposa, pode ser que depois eu volte com mais vídeos ainda sobre o Jack, sobre os movimentos dele. Mas é isso por hoje. Em breve eu trago os outros 2 pais imediatos da série, que tem outros pais, né? Que é o Randall e o William. Mas eu fico por aqui e até um próximo vídeo.